Gravando? Muito bem, gravando. Hoje a gente começa um novo tema, né, falando a respeito de anjos, né, mistério do céu. Né? E a pergunta é, por que nós vamos estudar isso? Né? A Bíblia, ela menciona anjos, né, de Gênesis e Apocalipse. Então, anjos, eles estão presentes dentro da Bíblia. Enquanto muita gente, né, pode até imaginar que, né, anjos não existam, eles existem, eles são reais. E quase todas as religiões, né, fazem algum tipo de menção a seres espirituais que de certa forma podem ser identificados como anjos. Né? Só que no nosso caso, nós vamos, né, estudar anjos muito pautado por aquilo que as escrituras trazem de informação para nós. Né? Tem muita coisa nas escrituras, mas as escrituras não focam na figura dos anjos. Né? Não é o objetivo das escrituras, tanto que, né, se a gente compilar tudo que as escrituras falam a respeito de anjos, você vê que não tem tanto conteúdo assim, porque o objetivo, Marquinhos, é falar, né, do ser humano e principalmente da redenção do ser humano. Tá? Então, essa é a diferença, mas ainda assim tem bastante coisa importante para a gente falar de anjos, né? Como eu mencionei, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê os anjos presentes lá. E nas próximas aulas nós vamos falar bastante a respeito desse tema, tá? Mas sempre tomando cuidado de não fugir daquilo que as escrituras falam, né? E se por acaso aparecer algum conteúdo extra-bíblico, né, acho que é mais para tentar ilustrar, mas não necessariamente para a gente assumir aquilo como uma verdade absoluta, porque acho que a única coisa que a gente pode ter como verdade a respeito dos anjos, de qualquer coisa na vida, está única e exclusivamente nas escrituras. Então vamos lá, né? Então a primeira aula de hoje vamos falar um pouquinho o que são os anjos, né? Como seres criados, né? Deixa eu apontar para cá. Aqui tem uma coisa importante, né, quando a gente pensa a respeito de anjos. Né? A primeira coisa é afirmar que anjos, eles não são seres divinos. Né? O que isso quer dizer? A gente não pode esperar nos anjos nenhum atributo que somente Deus tem. Como, por exemplo, onisciência. Somente Deus sabe todas as coisas. Do passado, do presente e do futuro. E também aquilo que está no coração do ser humano. Somente Deus tem essa capacidade, né? Que é uma capacidade divina de saber o que nós estamos pensando. Nenhum anjo tem esse atributo, somente Deus. Da mesma forma, nenhum anjo é onipotente, ou onipresente, ou eterno. Porque esses atributos são atributos exclusivos de Deus. Então, anjos, eles são criaturas, né, que Deus criou em algum momento. Eles não são eternos, eles foram criados, né, em algum momento Deus, assim como criou o homem e todo o restante da criação, em algum momento Deus também criou os anjos. Então eles não são eternos, eles não têm nenhuma propriedade que somente Deus tem. Por isso não devem ser adorados, porque são apenas criaturas. Adoração a anjos, culto aos anjos, é na verdade uma forma de idolatria, Marquinhos. Então, e nós, né, sabemos que, né, toda adoração, meu mouse aqui deu uma perdidinha, toda adoração deve ser dada única e exclusivamente a Deus. Então, anjos são criaturas que em algum momento Deus
criou numa condição diferente da nossa, e a gente vai ver ao longo das aulas, né, que essa condição ela tem, né, diferença mesmo, mas não são seres divinos, não tem poderes, né, que só Deus tem. O que eles têm é aquilo que Deus estabeleceu como parte da criação dos anjos. Mas, olhando, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em hebraico, a palavra que se refere a anjos é malak, em hebraico, ou angelos em grego, e tanto em hebraico quanto em grego, o sentido dessa palavra é mensageiro. Tá? Em algumas ocasiões, né, esse mensageiro que você vê aqui, ele é direcionado a seres humanos, tanto malak quanto ângelos, pode estar se referindo a pessoas, mas no conjunto todo das Escrituras, a maioria das vezes que essa palavra aparece se referindo a esses seres, né, espirituais, que hoje nós chamamos de anjos. Tá? Então, eventualmente, malak ou ângelos pode estar falando de pessoas, mas isso é mais a exceção. Na regra, a palavra está sempre aplicada aos seres angélicos, digamos assim. Tá? E por mais que a palavra signifique mensageiro, porque a ideia é falar de um ser que traz uma mensagem da parte de Deus para a humanidade ou para um ser humano individual, né? Por convenção, a gente acabou chamando de anjo qualquer ser espiritual, né? Não necessariamente, né, virou um pouco de sinônimo, né? Então, falou de serafim é anjo, querubim é anjo e tal, mas a palavra em si, ela quer dizer mensageiro. E para nós, né, anjo, todo ser espiritual criado por Deus, que não é divino, não tem nenhum atributo da parte, né, de Deus, que somente Deus pode ter, não deve ser adorado, não deve ser prestado nenhum tipo de culto, porque ele é uma criatura, como o ser humano, como as plantas, os animais, os anjos são criaturas. Certo, Marquinhos? Mas vamos em frente, né? Olhando um pouco mais essa questão, os anjos, né, como seres espirituais, eles têm juízo moral. Então, existe capacidade de discernir entre o certo e o errado. Os anjos têm essa capacidade. Têm inteligência, então são seres dotados de inteligência, mas eles não têm um corpo físico como o nosso. Então, nosso corpo físico, né, ele é um sistema bastante complexo, né? Tem o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema respiratório, a gente envelhece, a gente fica doente, né? Nosso corpo tem essas propriedades. O corpo dos anjos é diferente. A Bíblia não conta a respeito da anatomia dos anjos. A gente não sabe muito a respeito de como que os anjos, né, como que é esse corpo, né, angélico e tudo mais. Mas o importante é saber que eles são seres criados por Deus, têm um juízo moral que permite que eles saibam o que é o certo e o que é errado, são inteligentes, né? Então têm inteligência, provavelmente até
superior à inteligência humana, mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Separei aqui 2 versículos, né, a respeito de anjos. O primeiro está aí em Neemias capítulo 9, versículo 6, está aqui do lado esquerdo. Diz o seguinte, né? Só tu és o Senhor. Então, Neemias falando a respeito de Deus, né? Fizeste o céu dos céus. Aí já está falando do reino espiritual, né? E todo o seu exército. E esse todo o seu exército aqui, é importante que fique bem claro que não são as estrelas, os planetas, né? Porque até poderia ser, né? Olhar e falar assim, a lua, as estrelas, o sol e tal. Mas não é o caso aqui, ó. Continuando, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles, tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, por isso que esse exército dos céus aqui não é necessariamente planetas, estrelas, o sol, a lua, porque esses outros seres não podem adorar a Deus, eles são inanimados. A estrela não vai adorar a Deus, a estrela é só uma estrela. Mas o versículo, na verdade, fala a respeito dos seres espirituais que foram criados, que estão, né, como Neemias chama, de céu dos céus, né, outro plano espiritual. Nesse plano está lá todo o exército, né? E por que ele chama de exército? É difícil da gente dizer, pode ter várias explicações a respeito disso, mas no nosso entendimento aí ele está falando dos seres espirituais que Deus criou, que estão aí nesse céu dos céus. É uma referência aos anjos, né, de certa forma. E é uma referência que mostra que os anjos, como a gente vê bem no finalzinho do versículo, né, eles estão lá para adorar a Deus. Então eles adoram a Deus. E essa adoração, ela é constante. Os anjos estão lá adorando a Deus o tempo todo, pertinho dele. Do lado direito, a gente tem uma outra referência que está em Colossenses, capítulo 1. Enquanto de um lado a gente viu lá o Antigo Testamento, mais especificamente Neemias, já era uma época bem avançada, já não tinha mais os patriarcas, já tinha passado a fase dos juízes, monarquia já tinha caído por causa do cativeiro. Então Neemias, né, retornando do cativeiro, né, escrevendo esse texto, ele dá esse destaque a respeito da adoração que os anjos, né, dedicam a Deus. Já do outro lado, a gente vê Novo Testamento, Paulo escrevendo, né, para a igreja que ficava em Colossos, e no versículo 16 ele diz: pois nele, esse nele aqui é Jesus, né, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, né, e você percebe que céus aí está no plural, né? Então, não está falando do espaço físico, né, do céu, mas está querendo trazer uma conotação maior do que a atmosfera, tá? E sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E esse ele aí é Jesus. Então, um grande destaque que a gente vê nesse versículo, né, são duas palavrinhas que mostram, né, que Deus, né, criou todas as coisas, né, as visíveis e as invisíveis, né? Então, enquanto as visíveis são aquelas que são
perceptíveis, né, pelos nossos olhos, as invisíveis são as coisas espirituais. No caso aqui, os anjos. Né? Então mostra nesse versículo claramente que anjo, criatura de Deus. Deus criou o anjo. Enquanto ele criou as coisas que são visíveis, os anjos também são seres criados por Deus. Estão nesse grupo aí dos invisíveis. Né? Até porque a gente não vê anjo o tempo todo. Né? O que a gente vê são as coisas visíveis. As coisas invisíveis a gente só vê se Deus permitir que a gente veja. Né? Fora isso, fica todo mundo invisível. Gente, de certa forma é bom, né? Porque imagina se todo mundo conseguisse ver anjo, demônio, assim, meio loucura, né? Né, Marquinhos? Se você acordar lá, ver o bicho pendurado. Não, você assim? Se fosse anjo, você ia tomar um susto. Se fosse um demônio, ia ficar morrendo de medo. Vai estar repreendido aí, né, de Jesus, né? As pessoas iam enlouquecer, né? Na verdade. Esses seres aparecendo o tempo todo, assim. Principalmente sabendo que a gente não pode fazer nada contra eles, né? Porque eles não são como seres humanos, não tem como fazer nada. Graças a Deus por isso, né? Preocupação de Deus em deixar as coisas sob controle. Vamos seguir? No slide anterior a gente viu que os anjos eles são dotados de juízo moral, né? E aí em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, e também em Judas, no versículo 16, a gente vê esse juízo moral, né, sendo manifesto quando tanto Judas quanto Pedro mencionam, né, anjos que pecaram. Então, se eles pecaram, eles sabiam do que estavam fazendo, sabiam que estavam fazendo coisa errada, sabiam que estavam desobedecendo, né, limites que Deus tinha estabelecido. Então, esse juízo moral significa discernir claramente o que é certo e o que é errado. Deus tinha dito, olha, vocês têm limites que vocês não podem passar. Se vocês passarem desses limites, tá fora. E esses anjos que ultrapassaram esses limites, hoje eles estão presos, em cadeias, aguardando o julgamento no juízo final. Então, anjos caíram, anjos desobedeceram a Deus. Não foi uma desobediência inocente. Eu não sabia. Porque aí seria injusto da parte de Deus punir uma pessoa por uma coisa que ela não sabia que estava errada. Não é verdade? Vamos pensar no Jardim do Éden. Já pensou se Deus não tivesse dito para Adão, para Eva, vocês não podem comer dessa árvore, do fruto dessa árvore? E se eles tivessem comido, sem saber, Deus não poderia ter feito nada, né? Não tinha avisado. Assim como no Jardim do Éden, Deus estabeleceu limites para os seres humanos, Ele falou, vocês podem comer de tudo que está no jardim, menos essa árvore e aquilo. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, os dois lá sabiam que comer extrapolava o limite que Deus tinha estabelecido para eles. A mesma coisa, né? Não que os anjos tenham comido algum fruto, não é isso, mas da mesma forma Deus estabeleceu alguns limites para os anjos. E eles extrapolaram esses limites. Vamos ler o texto? 2 Pedro, capítulo 2, deixa eu já colocar aqui na tela. E aí podemos ler todos juntos. 2 Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 2, deixa eu jogar para cá. Eu volto para cá. Versículos, capítulo 2, versículo 4, Marquinhos.
Pois Deus, está até aqui, ó, não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Deus não poupou anjos quando esses anjos pecaram. Então, anjos pecaram e Deus não teve como poupá-los. Mandou prender no inferno. Vocês viram que lá no inferno, né? Tá ali, ó. Lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão. Vou voltar aqui para quem estiver vendo o vídeo ver o texto. Correntes de escuridão, reservando-os para anjos. Então, anjos sabem o que é certo, anjos sabem o que é errado. Entendem que desobedecer é errado. E esses que desobedeceram, Deus não poupou. Voltando para cá, vamos para Judas, um pouquinho mais para frente, versículo 6, Marquinhos. O que mais? Aqui. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Obviamente que a Bíblia não detalha que tipo de pecado esses anjos cometeram. Está falando assim, só que eles, Deus não poupou, prendeu. Nesse versículo a gente vê que eles deixaram o seu estado original. Deus tinha feito de uma forma e eles saíram desse padrão de Deus. Apesar das escrituras não detalharem exatamente o que foi que esses anjos fizeram, uma coisa que a gente pode ter certeza é eles desobedeceram. Deus deve ter dado alguma ordem para eles e eles não fizeram do jeito que Deus tinha dito, fizeram diferente. Isso mostra, de certa forma, que anjos têm livre-arbítrio. Eles não são robôs programados para fazer única e exclusivamente a ordem de Deus. Tanto, se fosse assim, não teriam desobedecido, né? Então, anjos têm livre-arbítrio, eles podem desobedecer. Tanto que desobedeceram, a gente viu nesses dois versículos aí. Exatamente como nós também podemos desobedecer. Às vezes Deus fala uma coisa, o ser humano vai e faz outra, por conta desta liberdade. No caso dos anjos, não tem redenção para eles. Esses que pecaram estão condenados. A gente viu aí nos dois versículos que não tem jeito, tá? A sentença, estão só aguardando o julgamento, já estão presos. Apesar da gente não saber qual foi o pecado que esses anjos cometeram, no início da igreja, no segundo século, terceiro século, começou-se a ensinar uma teoria de que o pecado desses anjos que a gente vê aí, ele é narrado lá no início de Gênesis, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si, e dessas filhas, desse relacionamento, surgiram os gigantes. Durante um tempo, a igreja ensinou que esse foi o pecado dos anjos, desses anjos que caíram. Ter relações sexuais com as mulheres, e essa relação, Deus, está proibido esse tipo de coisa e fora. Mas isso não existe, na verdade, Como eu falei para vocês, eram pessoas que acharam dessa forma. Com o passar do tempo
dos teólogos em entender os textos originais, um estudo aprofundado, fez com que eles percebessem de que esse ensinamento estava totalmente equivocado. E nem precisava, né, de muito estudo, porque o próprio Jesus já tinha dito que anjos não se casam, nem se dão em casamento. Anjos não têm atração sexual por ninguém, porque eles não foram criados assim, eles não têm esse atributo que é meramente físico, entendeu? Então essa teoria de que anjos pecaram tendo relações sexuais com mulheres, hoje ela é totalmente rejeitada, porque não faz nenhum sentido. Mas, no passado, a igreja ensinou... Professor Divaldo, no versículo 7, dá a impressão de que parece que é mais ou menos isso, né? Você lendo, fala, né? Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, dá a entender que parece que foi esse pecado. Nada a entender? É que o texto em si, ele está falando, não está falando de anjos, tá? Eu entendo o seu ponto, mas está falando dos falsos mestres. É que isso que você falou no livro que eu li fala sobre isso. Fala sobre isso, né? Fala o que você falou aí mesmo, que os homens, né, os anjos ter relação, fala a respeito disso mesmo. Né? Mas o que acontece? O texto aqui não fala de anjo, ele fala dos falsos mestres. E o objetivo do texto não é falar do pecado dos anjos, mas do caráter dos falsos mestres. Tá? Então, é aquele negócio, né? O texto fora do contexto, né, é um perigo. O contexto desse trecho aqui é falsos mestres, né? Amados, quando me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, né? Aí no versículo 4, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram. Então, a ideia do texto não é falar dos anjos, mas falar do caráter dos falsos mestres. E o que Judas está fazendo aqui é só ilustrando este caráter com dois exemplos. O exemplo de Sodoma e Gomorra, para mostrar que esses falsos mestres são levianos, assim como era em Sodoma e Gomorra, e também para mostrar que esses falsos mestres eles são, né, desobedientes à vontade de Deus, como a gente vê no caso dos anjos. Esse é o objetivo aqui, tá? Mas muito bem pontuado. Acho que se a gente fizer uma leitura muito superficial, a gente acaba conectando, né, com o pecado sexual dos anjos, quando na verdade o texto não está falando deles. O texto fala de falsos mestres e usa dois exemplos para ilustrar o caráter desses falsos mestres: desobediência à vontade de Deus e esse aspecto leviano, promíscuo, vamos assim dizer, que havia em Sodoma e Gomorra. Excelente, Sinara, muito bom, muito bem pontuado. Né? Continuando, deixa eu voltar aqui para o material. Então a gente sai e agora volta lá para o PPT. Né? Sua inteligência é notada na interação com pessoas. Então dá para ver que os anjos são inteligentes pela própria interação. Você vê que eles conversam, respondem, interagem no diálogo com as pessoas. Imagina o seguinte, né? Quando os anjos apareceram lá no Antigo Testamento, as pessoas daquela época falavam hebraico. Quando os anjos apareceram no Novo Testamento, as pessoas daquela época falavam grego. Se um anjo aparecer para você, ele vai falar em português. Se um anjo aparecer para alguém dos Estados Unidos, vai falar inglês. Então onde que os anjos aprenderam? Que escola foi essa, Marquinhos? Né? Que os anjos fizeram para aprender? É prova, de certa forma, né, de que eles são dotados de inteligência. Deixa eu voltar aqui tanto que eles sabem conversar com as pessoas
e sabem interagir com as pessoas. Entendem o que elas estão falando e respondem, né, de forma coerente aquilo que foi perguntado, foi questionado. Então os anjos têm, né, inteligência. Além disso, a gente vê essa inteligência também no aspecto da adoração a Deus, porque a gente sabe que o culto a Deus ele é racional. Então você precisa entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, qual que é a motivação. E os anjos, como seres, eles são inteligentes. Eles conhecem muito bem a natureza que Deus criou. Apesar de serem inteligentes, a gente não sabe qual que é o tipo de inteligência que os anjos têm. A gente sabe, por exemplo, que Deus deu para o ser humano capacidade criativa. Tanto que o ser humano faz coisas, faz cadeira, começa que a gente está sentado, e faz satélite, que fica em órbita. Então o ser humano tem essa capacidade criativa que só Deus tem. Como Deus criou todas as coisas e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, deu para o ser humano essa capacidade de criar coisas. Anjos podem criar coisas? Não sabemos. A gente não vê nas escrituras nenhum anjo fazendo nada, construindo alguma coisa. O que a gente sabe é que os anjos estão lá para executar coisas que Deus quer que eles executem. Mas se eles são inteligentes a ponto de construir alguma coisa, não sabemos que tipo de inteligência é essa. Sabemos que eles são capazes de interagir conosco, né? E nessa interação eles entendem muito bem o que nós estamos falando e fazem muito bem uma leitura, né, do nosso comportamento, porque você pode ver em algumas passagens, os anjos aparecem, primeira frase: não temas. Não corre. Não corre, não corre. Então, porque de certa forma eles entendem a reação humana. Esse ser humaninho aqui está com medo, então fica calmo, não precisa se assustar. Então, de certa forma, eles entendem o comportamento humano, acho que percebem isso. E como eles observam, gente, a humanidade desde a criação até hoje, eles sabem como o ser humano, de certa forma, reage diante de algumas circunstâncias pela observação. Pela observação. E isso é muito curioso, né? Porque imagina, eles estão lá vendo a humanidade aqui, passando por diferentes situações. Eles falam, tem pessoas que reagem dessa maneira, tem pessoas que reagem de outra maneira, mas eles não sabem exatamente aquilo que passa no coração das pessoas. Continuando, né, eles são identificados como criaturas espirituais, né, e esse fato demonstra que eles têm corpos com características distintas dos seres humanos, porém conseguem, se necessário, interagir com pessoas. Então, que eles têm algum tipo de corpo é fato, porque quando os anjos, né, Deus e os anjos apareceram para Abraão, eles comeram. Abraão fez uma refeição e eles comeram. 2 foram para Sodoma e Gomorra, foram andando. Chegaram em Sodoma e Gomorra, eles ficaram na casa de Ló. Né? Ló trouxe, né? Os homens tentaram pegar os anjos. Então, de alguma forma, eles têm um corpo e uma anatomia que a gente não sabe como que funciona. Eles comem, eles falam. Né? Você sabe que para falar tem que ter corda vocal. Né? Tem que ter a anatomia da língua, tem que proporcionar articulação para que o som vire palavras que a gente consegue entender. A gente vê que Jacó, por exemplo, brigou com o anjo, agarrou o anjo, né?
E o anjo também lutou com Jacó, a ponto de ferir a coxa dele, para que Jacó pudesse largá-lo e ir embora. Então, como é essa anatomia, a gente não sabe. A gente sabe que de alguma forma eles estão aí. Eles aparecem quando precisam aparecer, falam quando tem que falar e interagem com o ser humano sempre que tem necessidade. Não é o tempo todo, mas eles estão aí para agir dessa forma. Continuando, tem diferentes formas de nomear os anjos, né? Então, separei aqui 3 versículos, né? Jó capítulo 2, versículo 1, os anjos são chamados de filhos de Deus. O próprio Jó, né, na época dos patriarcas, né, já tinha um pouco dessa percepção. Salmo 89, versículos 5 e 6, os anjos são chamados de santos, né? E em Daniel capítulo 4, versículo 13, aqui Daniel é Nabucodonosor contando o sonho que ele teve para Daniel. E nesse sonho ele chama os anjos de vigilantes. Algumas traduções chamam de sentinelas, né? E aí demonstra, né, essa característica de anjos como observadores da raça humana, né? São só exemplos, né? Então, vigilantes ou sentinelas, santos, filhos de Deus, são formas que as Escrituras trazem para nomear os anjos. Ele está sempre falando de anjos. São vistos de forma diferente. Para terminar por hoje, né? Deixa eu ver se é o último. É o último, né? Durante um tempo, a igreja acreditava, principalmente ali no século II e século III, que os anjos eles tinham uma hierarquia. Hierarquia quer dizer o seguinte, né, que existe o anjo desse nível, aí tem alguém em cima dele, tem alguém em cima dele, tem alguém em cima do outro. Principalmente, né, Clemente de Alexandria, que é um pensador cristão, na obra chamada Estromatos, que quer dizer miscelâneas, ele faz uma referência a respeito dos anjos organizados em hierarquia. E ainda tem alguns teólogos, como o Wayne Grudem, que escrevem obras que dizem que os anjos eles estão, de certa forma, organizados em hierarquia. Acontece que a gente até encontra menções, né, de Miguel como um dos príncipes mais importantes. Isso está em Daniel capítulo 10, versículo 3. Em Apocalipse, Daniel como líder de um exército, né? Apesar dessas menções, não faz muito sentido acreditar que os anjos estejam organizados de forma hierárquica. Tá? Por quê? Porque Deus colocaria uma hierarquia se Ele é Deus de todo mundo? Não faz muito sentido. Não existe um versículo na Bíblia que prove que os anjos estão organizados de forma hierárquica. Não existe. A ideia de que o anjo, o arcanjo, o serafim, o querubim, isso é viagem, né? Não, o anjo está aqui, depois vem o arcanjo, depois vem o querubim, depois vem o serafim. Viagem, não existe hierarquia de anjos na Bíblia. Não tem nenhum versículo que prove que o arcanjo é maior do que o anjo, o serafim é maior do que o arcanjo, o querubim é maior que o serafim. Não existe esse versículo na Bíblia. É uma interpretação que vem do século II, né? E esse Clemente, né, de Alexandria era muito né, popular nos seus escritos. A Reforma Protestante, Calvino e Lutero simplesmente, né, repassaram essas ideias. E tem muita gente que ainda acredita que os anjos estão organizados de forma hierárquica por conta da interpretação das pessoas, porque biblicamente não tem nenhum versículo que mostre esse tipo de coisa, tá?
O ideal é pensar que os anjos eles estão organizados em classes, funções, mas não de uma forma hierárquica. Não tem um que é maior do que o outro, ou um que manda no outro, sabe? Esse aqui manda, né? Os arcanjos mandam nos anjos, os serafins mandam nos arcanjos e os querubins mandam nos... Não existe, não tem base bíblica para sustentar esse tipo de ideia. Tá? Se a Bíblia falasse, a gente poderia até dizer, não, realmente a Bíblia fala que tem uma hierarquia dos anjos. O que tem são classes. Tá? Tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, mas não existe hierarquia. Esse manda nesse, esse manda nesse, né? Então, o primeiro vem aqui, depois esse comanda esse grupo, outro. Isso não existe, tá? O que existe são classes. Tanto é que nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais dessas classes para entender que o que Deus fez foi construir papéis para que os anjos pudessem executar suas tarefas, né? E esses papéis, essas tarefas não implicam que um manda no outro, ou um é maior do que o outro. Eles são apenas diferentes, mas sem achar que um está acima do outro. Semana que vem continuamos, Marquinhos? Então eu vou parar a gravação por aqui, né? E aí a gente continua então na próxima aula, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe vocês.